vocês? Nós aprendemos a respeito dos livros da lei e hoje nós começaremos a aprender sobre os livros históricos. Nós vimos que Deus escolheu Abraão para, através dele, formar um povo, uma nação santa. Esse povo acabou se tornando escravo lá no Egito e Deus enviou Moisés para libertá-los. Através de Moisés, Deus fez uma aliança, um pacto com o povo, lá no Monte Sinai, onde ele entregou os 10 mandamentos. E o povo deveria obedecer esses mandamentos para mostrar para todos os outros povos quem Deus era, mas também para prepará-los para entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Mas por causa da desobediência e das reclamações do povo de Israel, eles acabaram não podendo entrar na terra de Canaã. Apenas os seus filhos puderam entrar. E aí começa o primeiro livro que nós aprenderemos hoje, que é o livro de Josué. Procure aí na sua Bíblia. O livro tem esse nome porque Josué foi o líder do povo de Israel depois que Moisés morreu. Deus havia prometido a terra de Canaã, mas para conquistá-la, eles deveriam lutar contra os canaanitas, que era o povo que habitava ali na terra de Canaã. Os canaanitas eram um povo extremamente perversos. Eles faziam coisas horríveis que desagradavam a Deus. Isso nos lembra que Deus é amor, mas Deus também é justo, e ele demonstraria sua justiça expulsando os canaanitas da sua terra. E para conquistar a terra, o povo teve que enfrentar inúmeras batalhas contra os canaanitas. Vocês devem se lembrar da batalha lá em Jericó, em que Deus mandou eles soprarem as trombetas e os muros caíram e eles puderam conquistar aquela terra. Depois de enfrentar muitas batalhas, Josué dividiu as terras de Canaã entre as 12 tribos do povo de Israel. Depois de dividir a terra, Josué convocou todo o povo e lembrou cada um deles a respeito da aliança, do compromisso que eles haviam feito com Deus. Mas e agora? O que o povo de Israel iria escolher? Adorar e obedecer a Deus ou virar as costas para Deus? Bem, crianças, infelizmente Israel falhou feio. E nós vemos isso no próximo livro, o livro de Juízes. Ele tem esse nome porque cada tribo do povo de Israel, depois que Josué morreu, era liderado, governado por juízes. Vocês já devem ter ouvido falar de algum desses juízes. Os mais conhecidos são Débora, que era uma juíza, Gideão e Sansão, o fortão do cabelão. Esse livro nos mostra como o povo de Israel se tornou tão mau quanto os canaanitas. E isso é algo terrível. Deus havia chamado o povo de Israel para ser uma nação santa, mas ao invés disso, eles estavam imitando as coisas horríveis que os outros povos faziam. E isso é repetido inúmeras vezes no livro de Juízes. Ao ler esse livro, fica claro o quanto nós somos maus e teimosos, quanto nosso coração não deseja as coisas de Deus. Assim também era o povo de Israel. Eles precisavam desesperadamente por um Salvador. Eles precisavam de um rei justo e fiel, que pudesse governá-los, que pudesse guiá-los nos caminhos do Senhor. Mas Deus já tinha planejado tudo. E nós vamos ver isso no próximo livro, o livro de Ruth. Muito bem! No mesmo tempo de toda essa bagunça que era escrita no livro de Juízes, nós vemos a história de uma família do povo de Israel. Noemi e Elimeleque viveram em uma época em que houve uma grande fome no povo de Israel. E para fugir dessa fome, eles foram para um lugar chamado Moabe. Mas lá, Elimeleque acabou morrendo e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Seus filhos se casaram com 2 mulheres chamadas Orfa e Ruth. Depois de um tempo, os filhos de Noemi também morreram e ela ficou sozinha com as suas 2 noras. Uma delas, Orfa, acabou voltando para sua família, mas Ruth se recusou a deixar Noemi sozinha. E assim, elas retornaram para a terra de Israel. Mas quando elas chegaram lá, Ruth acabou indo colher trigo nos campos de um homem chamado Boaz.
Mas o que ela não sabia é que Boaz fazia parte da família de Noemi. Não sabia também que lá no povo de Israel existia uma lei que dizia que quando uma mulher ficava viúva, um homem da família do seu esposo deveria resgatá-la, deveria se casar com ela e cuidar dela. E assim, Ruth e Boaz acabam se casando e eles têm um filho chamado Obed. Mas sabe o que é mais interessante? Obed, ele foi avô do rei Davi, que nós veremos nos próximos livros. Crianças, é fantástico como em meio a tanta tragédia e tanta tristeza que aconteceu na vida de Noemi, nós vemos Deus trazendo salvação não só para ela, mas para todo o seu povo, mesmo sem ela saber. Apesar do povo virar as costas para Deus muitas e muitas vezes, nós percebemos um Deus misericordioso, um Deus fiel, um Deus justo que cuida do seu povo o tempo todo. E Ele cuida da nossa vida também. E nós aprenderemos mais sobre isso nos próximos livros da Bíblia. Hoje nós temos algumas pessoinhas muito fofas que irão me ajudar na revisão dos livros que nós aprendemos na semana passada. Vamos ver? Oi, galerinha do Mini! Nós queremos que vocês aprendam os 5 primeiros livros da Bíblia com a gente. Então vamos lá? Gênesis, começo. Êxodo, saindo do Egito. Levítico, leis para ficar santo. Números, andando no deserto. Deuteronômio, lembre-se da aliança. Gênesis, começo. Êxodo, saindo do Egito. Levítico, leis para ficar santo. Números, andando pelo deserto. Deuteronômio, lembre-se da aliança. E agora que nós relembramos os livros passados, nós aprenderemos as frases que identificam os 3 livros que nós aprendemos hoje. O primeiro livro é o livro de Josué e ele vai ser identificado pela palavrinha vitória. Faz aí com muita animação. Depois de Josué, nós temos o livro de Juízes, que nós vamos identificar pela frase muitos erros, porque eles cometeram muitos erros e repetiram isso por várias e várias vezes no livro de Juízes. Depois de Juízes, nós temos Ruth, e Ruth será identificado pela frase amor fiel. Então vamos ver se vocês aprenderam. Josué, vitória. Juízes, muitos erros. Ruth, amor fiel. Então aprendam todos esses livros que na semana que vem tem mais. Um grande abraço, crianças!